Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente encerra o nosso sisteminha, o nosso último sisteminha que a gente desenvolvendo aqui utilizando as nossas ferramentas do PHP, no nosso estudo da linguagem do PHP. Então a gente vai encerrar hoje falando sobre segurança no back-end de aplicação web. A gente está aqui com o modelo conceitual de cliente-servidor, onde o cliente faz uma requisição na internet e o servidor tem uma resposta. A gente vê que a nossa aplicação ela está armazenada no nosso sistema operacional dentro de vamos dizer assim, de uma pastinha, de um repositório chamado htdocs, e o nosso sisteminha está lá dentro, Então, o que é requisitado entra dentro dessa pastinha e retorna para o nosso usuário através de um código HTML, de um retorno HTML. Então, o PHP ele está armazenado aqui dentro do nosso servidor. Ele é responsável por fazer a lógica funcionar, e quem retorna para a gente é o Apache. Existem algumas vulnerabilidades aqui dentro dessas pastas, dentro desses repositórios que devem ser tratadas. Essas vulnerabilidades elas podem ocasionar várias falhas, que a gente sabe que existem muitos hackers que são especialistas em invadir sistemas de empresas e fazer sequestro de dados, Então a gente tem que ao máximo proteger a nossa aplicação dessas invasões, que podem ocorrer e que podem gerar grande prejuízo. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco dessa segurança da nossa aplicação ou de seus arquivos, do seu repositório, o que está no back-end da aplicação. Então, sem mais delongas, vamos no nosso sisteminha. Então, aqui nas nossas aplicações, na nossa aplicação em si, do helpdesk, a gente sabe que ela está dentro de um repositório htdocs, e dentro desse repositório a gente tem um outro repositório app-helpdesk. E aqui dentro a gente tem todos os nossos arquivos, referentes ao nosso sistema, inclusive a nossa base de dados está aqui dentro, o que a gente trabalhou. Então, esses dados estão expostos para o mundo inteiro. Se alguém souber o endereço aqui do meu servidor e tentar logar diretamente, diretamente aqui, ht-helpdesk, e eu colocar aqui o nome do nosso arquivo .txt, está lá, eu tenho acesso à minha aplicação, eu tenho acesso à informação, então está tudo exposto para o mundo inteiro que quiser acionar através do navegador, Não só o nosso arquivo aqui .txt, mas também um arquivo super importante, por exemplo, vamos supor aqui, o valida login, que tem a base de dados de todos os nossos usuários. Ok? Então eu posso acessar aqui através do nosso navegador o valida login. Mesmo que ele retorne um erro aqui, o cara consegue aqui através da nossa aplicação, se ele tiver, por exemplo, alguma forma de executar, ele consegue ter acesso a essa informação só pelo código passado aqui em cima, Só pelo código passado aqui em cima ele consegue ter acesso às informações. Por exemplo, usuários mais avançados, sabendo disso, ele consegue, via uma requisição aqui FTP, baixar esse arquivo ao invés de interpretar. Aqui a gente está interpretando, retornando um erro. Mas usuários mais avançados conseguem baixar essa requisição, ao invés de interpretar, ele consegue baixar esse arquivo, sabendo o seu nome e endereço. Por isso que a gente tem que aparar essas arestas nos nossos sistemas o mais profundamente possível. A gente sabe que segurança não é 100% garantida, mas a gente precisa de ter pelo menos o que a gente tem hoje de segurança aplicar nos nossos sistemas.
Então, quando a gente vai desenvolver, o que vai ficar em arquivo público no htdocs são arquivos que não são sigilosos, ou seja, que não representa armazenamento de dados sigilosos da minha empresa ou da minha instituição, né? Assim se tratando. Então, bases de dados a gente não armazena aqui, a gente só armazena aqui aplicações que não têm dados sigilosos, arquivos que não têm dados sigilosos no nosso sistema. Então, para a gente minimizar esses tipos de problemas, o que a gente faz? A gente sabe que o valida login e o arquivo .txt, que são dois arquivos importantes que armazenam dados importantes, né? Aqui dados de usuário, aqui dados do funcionamento da minha empresa, dizendo assim, né? A base de dados da minha empresa. Então, o que a gente faz? A gente não armazena esses arquivos no repositório público, né? Aqui no htdocs. A gente viu que o Apache trabalha com htdocs, né? Ele conhece onde está o htdocs e faz requisições diretamente a este repositório. Então a gente precisa retirar esses arquivos do nosso diretório público. Bom, então vamos lá fazer essas alterações, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar no nosso repositório aqui do Champ. A gente vem no Champ, vem em Explorer. Poderia ser direto também, tá? No seu sistema. Aqui dentro do Champ, veja que eu tenho a htdocs. Porém, eu vou criar uma pastinha fora dela, né? Vou criar uma pastinha aqui. Vou clicar com o botão direito aqui, ó. E vou criar uma nova pasta, né? Eu vou chamar essa pasta de app-helpdesk, tá? Que é o nosso sisteminha. Veja que ela está fora, né, do htdocs. Então, ela não recebe requisição, porque a única que recebe requisição é esse repositório aqui. Ela está fora do meu repositório de requisição, ok? Então, ficou mais ou menos assim, né, para vocês entenderem melhor. Vou só abrir um bloco de notas. A gente tem aqui, ó, o C:2.champ, né, que é o nosso servidor. E a gente tem dentro dele, né, aqui depois de uma barra, a gente tem o diretório público, que é o htdocs barra app helpdesk. E a gente tem aqui, dentro também do Champ, né, fora do htdocs, o outro arquivo, né, fora do htdocs, que é o app helpdesk. Então, este arquivo aqui, ele vai armazenar documentos e scripts sigilosos. E este arquivo aqui, né, que está no mesmo sistema operacional, dizendo assim, né, porém ele está dentro do htdocs, porque o htdocs ele está configurado no nosso Champ para ser o repositório, né? Já este outro aqui, essa outra pastinha, ela não tem configuração nenhuma do meu Apache para enxergar ela como um repositório, somente o htdocs. Então essa pastinha aqui, htdocs app-helpdesk, é sim o diretório, né? Diretório do sistema, né? Então quem recebe requisições de fora é o htdocs. O app-helpdesk ele não tem nenhuma ligação com o mundo exterior, somente o htdocs. Ele está configurado, o Apache configurado para requisições serem respondidas por essa pasta.
Já o app helpdesk não, né? Ele não tem nenhuma ligação com o mundo exterior, dizendo assim. Então, esse diretório do sistema, ele é público, né? Ele é um diretório público, tá? Todo mundo tem acesso, o app helpdesk não. Então, fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou retirar os arquivos sigilosos daqui e vou passar para aqui, tá? É assim que a gente vai fazer. Então, eu venho aqui ó, no htdocs, app helpdesk, né, que é o diretório público. Eu vou selecionar os dois arquivos sigilosos, que é o arquivo.txt e o valida login, né? São os nossos dois arquivos sigilosos, selecionei os dois e vou recortá-los daqui, né? Com Ctrl X. Ctrl X recorta, né? E eu vou colá-los lá no nosso novo diretório, que ele não tem acesso público, né? Que é o app helpdesk. Então tá aí, né? Então esses dois arquivos não pertencem mais ao diretório público, eles estão num diretório à parte, né, fora do meu diretório que recebe requisições, né? Então eu retirei ele lá do htdocs, que é o diretório que recebe requisições, passei por um diretório fora, né? Como se eu tivesse colocado em outro servidor, dizendo assim, né? Então ninguém mais tem acesso via chamados, né? Via chamados ao servidor, né, pelo Apache, não tem mais acesso a essa pastinha. Bom, vamos lá no nosso Sublime Test. Eu vou fechar aqui e abrir novamente. Aqui no htdocs. Tenho aqui o app helpdesk. Veja que meus arquivos não estão mais lá, né? Não estão mais aqui. Tanto valida login quanto o nosso arquivo.txt, né? Nenhum dos dois está mais aqui. Então eu vou até fechar eles aqui. Vou fechar o valida login também. Então eu tenho os meus dois arquivos fechados. Eles não pertencem mais ao meu sistema, tá? Fiz uma coisa errada aqui, viu que ele pediu para mim para salvar as alterações, porém quando a gente salva, ele salvou novamente o arquivo aqui dentro. Então, quando pedir para salvar as alterações, não salve, tá? Porque ele cria o arquivo novamente dentro do app helpdesk. Então a gente só vai lá no htdocs e verificar se esses arquivos realmente estão lá e apagá-los, tá? Então valida login e o arquivo .txt. Eu posso selecionar os dois aqui agora e posso apagar porque eles estão armazenados lá no meu outro diretório, tá? Posso dar um delete nele aqui. Beleza. Vou abrir e fechar aqui novamente para a gente ver que eles não estão mais aqui, tá? Então sempre quando vocês forem fechar aqui, se pedir sempre assim, né? Quando você retira esse arquivo do diretório e ele estiver aberto aqui no nosso Sublime, que você for fechar, não salve as alterações, porque ele recria o arquivo dentro do diretório que ele pertencia anteriormente. Então agora sim, né? Eu não tenho mais esses arquivos aqui. Esses arquivos foram encaminhados, né? Para uma pasta fora, né? Fora do meu htdocs. Então o meu htdocs só tem os arquivos que se referem à lógica do sistema. Eles não têm os arquivos que são com dados sigilosos, né? Então eu estou em dois repositórios separados. Um repositório público só para os meus arquivos da lógica e um diretório privado, né? Dizendo assim, com meus arquivos sigilosos. Então pessoal, se a gente vier na nossa aplicação agora, veja só. Eu vou entrar na index, eu vou entrar lá no nosso helpdesk, né? A index funciona porque ela não tem dados sigilosos, faz parte da lógica do nosso sistema. Eu vou tentar entrar com algum usuário aqui, porém ao tentar entrar com o usuário ele não encontra, né, mais o arquivo valida login, porque ele saiu do nosso diretório público, né? Ele está num diretório privado, que não tem acesso exterior. Mas como que eu faço, né, agora para o meu PHP, né, enxergar, a inteligência dele poder enxergar
este arquivo em outro diretório, né? Voltamos lá no nosso sisteminha. Bom, é bastante simples, né? Basta a gente utilizar os construtores include, né? E require, include once, require once. Veja que eu tirei o nosso valida login daqui, né? E tirei o nosso arquivo, né? O nosso arquivo .txt. O que acontece? Eu vou recriar este arquivo aqui dentro, porém sem nenhum acesso, né? Sem nenhuma lógica, só para vocês verem. Vou criar um novo. Eu vou chamar esse arquivo de valida login, né? Como o arquivo anteriormente, tá? Ó, vou dar um nome para ele, valida login.php, né? Veja que eu apaguei aquele arquivo original e passei para outro campo. Aqui eu vou construir este mesmo arquivo. É como se fosse um arquivo, dizer assim, de passagem, tá? É um arquivo só de chamado. Então eu criei este arquivo aqui, o valida login.php, né? Porém, sem nenhum dado, né? Vou até salvar aqui. Então agora, se eu vier no meu sistema aqui, ó, e vier aqui e tentar logar, veja que ele acha o arquivo, né? Porém não tem nada nesse arquivo. Esse arquivo será um arquivo só de inclusão, né? De acesso para outro arquivo, tá? Bom, então como que funciona isso, né? Basta a gente dar um require, né? Vou criar aqui um arquivinho PHP simples, né? Uma estrutura de PHP simples. Eu vou dar aqui um require. Eu vou dar um require, né? E agora eu tenho que chamar este arquivo, né? Este mesmo arquivo valida login .php, né? Eu tenho que dar um require no valida login.php. Porém, se eu fizer isso, eu vou pesquisar dentro do diretório que a gente encontra, né? E na verdade, ele não está aqui no diretório. Veja que ele está num diretório acima do htdocs, né? Então ele está fora de app-helpdesk e fora de htdocs, né? Então o que acontece? A gente tem aqui uma forma de que quando eu quero subir um nível, né? Subir um nível hierárquico, veja bem, eu estou dentro de C2 pontos, champ, né? Estou aqui dentro, tá? E, na verdade, a minha aplicação está chamando o htdocs, né? Minha aplicação está dentro de htdocs, app-helpdesk. Então, eu tenho que subir né? Dois níveis hierárquicos, né? Então, eu tenho que voltar 2 níveis hierárquicos. E, para a gente fazer isso, né? A gente precisa utilizar barrinha, 2 pontos. Eu fazendo isso aqui, eu subo um nível hierárquico. Então, se eu fizer isso aqui, eu estou pesquisando dentro de htdocs. E a gente sabe que não está dentro de htdocs, né? Ele não está aqui dentro de htdocs. Ele está dentro de champ. Então, eu tenho que subir mais um nível hierárquico. Basta outra barrinha, 2 pontinhos, né? Esta é uma construção que a gente faz para subir 2 níveis hierárquicos. Então, agora, o valida login.php, ele está a 2 níveis hierárquicos, né? Então ele pulou aqui, ó, ele pulou a app-helpdesk e htdocs, né? E ele está pesquisando dentro de champ, né? Ele subiu 2 níveis hierárquicos, ok? Essa é uma forma que a gente tem de pesquisar aqui com o PHP, subindo os níveis hierárquicos das pastinhas, né? Então, pessoal, aqui eu preciso só colocar aonde que essa nossa pastinha está, né? Onde esse chamado está, que é o app-helpdesk, né? Então eu preciso colocar aqui, ó, app-helpdesk, que é a pastinha que armazena o nosso arquivo em si, né? Este arquivo aqui que eu estou solicitando. Então esse arquivo está solicitando, percorrendo, né, 2 níveis de acesso, pesquisando 2 níveis de acesso e retornando para a app-helpdesk. Exatamente assim, tá ok? Então eu vou salvar, né? Vou salvar esse arquivo aqui. Tudo salvo. E agora, quando eu tentar acessar novamente,
agora sim, né? Ele consegue entrar lá no nosso home.php. Isso aqui é um resto do que a gente estava utilizando na última aula, depois a gente apaga. Mas ele conseguiu acessar a home.php, né, através do valida login, que está separado, né, que eu não tenho mais acesso. Se algum usuário mal intencionado tentar acessar esse código aqui, ele somente verá essa instrução aqui PHP. Porém, como o Apache ele só deixa exposto para o usuário, né, pode fazer requisição dentro do htdocs, ele não terá acesso, né, ele não terá acesso aos meus dois posições hierárquicas aqui em cima, né, ele não consegue sair do nosso htdocs, ok? Então ele só vai ver a chamada do arquivo, né? Ele não vai conseguir subir dois níveis hierárquicos, né? Não vai conseguir, ok? Funcionou porque estava até sem ponto e vírgula, mas se for só uma instrução dentro do PHP, ele funciona, tá? Sem ponto e vírgula. Mas boas práticas de desenvolvimento, né, diz para a gente colocar ponto e vírgula. Mas se eu tivesse aqui duas instruções, né, outras instruções aqui embaixo, não funcionaria, tá? Por isso que funcionou. Então o ideal é sempre colocar ponto e vírgula. Bom, então a gente resolveu o problema do valida login, né? Mas eu preciso também resolver o problema do nosso arquivo, né? Do nosso arquivinho, do arquivo .txt, né? Porque se vocês se lembram, ele está dentro aqui do... A gente utiliza ele no abrir chamado, né? A gente utiliza ele no abrir chamado. Na verdade, no registro chamado, tá, gente? A gente utiliza ele no registro chamado, aqui, né? E a gente utiliza ele também no consulta, né? Consultar chamado. A gente utiliza nesses dois pontos. Cadê ele? Aqui, né? Então, a gente utiliza ele nesses dois pontos, né? No registro chamado e no consulta chamado. Então, a gente precisa preparar estes meus dois arquivos aqui a fazer uma requisição também fora da estrutura, né, da estrutura htdocs. Então, mais uma vez, eu preciso, né, vir aqui, né, para a gente acessar aqui, ó, o C2 pontos, né, champ e htdocs, né, app helpdesk. Então, como que eu faço isso? Ó, C2 pontos, né, depois champ, e aqui por fim, né, a gente usa o app helpdesk, tá? Que é a aplicação onde ele está, né? Então dessa forma eu subi dois níveis hierárquicos e entrei dentro do arquivo onde ele está armazenado, né? É a forma que a gente tem de pesquisar por este arquivo. Tá, vou salvar aqui. Então eu vou usar essa referência tanto aqui, né, para o registro chamado. Eu vou até copiar ela aqui. E vou usar ela também no consulta chamado, né? Tem aqui no fopen. Na hora de abrir o arquivo para a gente consultar, né? Salvo aqui também. Bom, então tudo salvo, né? Agora, ao tentar aqui acessar o nosso sistema, nós vamos acessar o nosso sistema com o usuário logado, né? Eu consigo consultar, né, os dados que eu tenho lá dentro do nosso arquivo, né? E também consigo criar, né, chamados aqui. Posso colocar aqui teste de visualização. Teste de visualização, tá? Teste. Ok, consigo abrir chamado também. Mas o usuário, ele não tem condições, por aqui dentro, a acessar o arquivo .txt, tá? Porque, aqui ele conseguiu porque ele está criado lá, tá?
vocês podem ver que até o registro do arquivo não ficou gravado, né, o último. É porque a gente não atualizou aqui o localhost, tá? Vou só dar um localhost aqui. Eu vou acessar aqui de novo, tá? Com a tela atualizada. Repare, se eu consultar, né, eu tenho todos os meus arquivos aqui, né, inclusive os últimos registros. Se eu consultar o arquivo aqui que está fora do htdocs, né, ele está fora do htdocs, ele tem todos esses arquivos, né, então nenhum usuário mal intencionado consegue acessar esse arquivo, porque ele não está dentro do repositório, ele não consegue via internet, né, acessar nada que está fora do meu servidor, né. Então, essa é uma inteligência que ele tem, né? Então, se o usuário quiser chamar aqui, ó, o nosso arquivo, né? O nosso arquivo .txt, tem esses dados aqui, mas esses dados aqui foram o que a gente acionou antes da gente fazer essa alteração, tá? Ele não consegue aqui, se eu abrir o arquivo, vocês verem que o que foi feito depois dessa inteligência não é mostrado para ele, né? Então, ele não consegue ver mais. Então, é uma forma que a gente tem de não permitir o usuário ao acesso às informações sigilosas, né? Essas informações estão para ele aqui, porque se a gente atualizar, né, lá o nosso champ, ele não conseguirá mais ver. Mas é porque o champ está ligado e essas informações foram antes da gente criar essa inteligência. Então, essa é uma forma da gente ocultar os nossos dados, né, através tanto aqui de armazenar esses dados sigilosos fora do meu servidor, né, fora do meu repositório do servidor, e tanto quanto a gente fazer esse validador, né, por require, né. Então, essas inteligências, né, ou seja, a regra de negócio do meu sistema e tanto o banco de dados dele tem que estar sempre armazenado um nível hierárquico fora da nossa base, né, da nossa base de acesso, né, da nossa base de acesso do servidor web. Então, com isso a gente finaliza hoje, né, com essa inteligência aqui de segurança, a gente finaliza o desenvolvimento desse sistema, né, foi um sisteminha feito para a gente operar, né, tudo que a gente aprendeu sobre o nosso PHP, né, nossa linguagem PHP, a gente fez a lógica executando tudo que a gente aprendeu até hoje. Não é tudo, ainda falta muita coisa para a gente ver, mas pelo menos o básico a gente já está por dentro e sabe como manipular a nossa linguagem. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.